como é que a gente pode chegar aqui e, sei lá, pegar uma pessoa, por exemplo, eu sou o chefe do Mikael, que eu adoraria ser chefe do Mikael. Bom demais. Pô, Aí tu não ia imagina bater ter as que... metas. Tu não ia bater as Mikael, metas. cadê você? Mas vamos lá, como é que a gente traz o Mikael para ter esse sentimento de dono? Como é que a gente faz isso? Mikael tá ali trabalhando, eu falo, bicho, tu tem que ser dono do negócio também. Acorda, sei lá. Como é que a gente faz isso? Vou te dar um bom exemplo de como se constrói esse sentimento de dono. Tem duas formas, assim. Acho que tem uma forma que eu vou dividir com vocês já, que existe toda uma etapa de construção e formação da mentalidade. Cara, mas tem uma história engraçada que eu aprendi de outra forma, que não precisa levar muito tempo também. Assim, talvez uma forma de você trazer as pessoas para virarem sócios, você sentir tem sentimento de dono, é transformar no teu sócio, na tua sócia. Tem vários modelos que eu uso para a sociedade, mas tentando trazer um modelo bem simples e tradicional, eu vou chamar o cara, você entende que ele já tem de uma certa forma, essa predisposição, quer ser teu sócio e tudo mais. Aconteceu isso comigo, eu tinha uma pessoa que eu queria que viesse ser minha sócia. Só que assim, eu estava um pouco preocupado, porque eu sempre falava de coisas que um sócio tinha que decidir. E essa pessoa também não tomava essa decisão. Mas eu falei, cara, eu vou apostar. Eu acho que a sociedade com essa pessoa vai ser melhor que isso. Mas o curioso é que depois do dia que eu cheguei para ela, eu falei o seguinte, cara, quero que tu seja meu sócio e tudo mais. Ele, não, porra, fechado, meu sonho, realizei meu sonho e tudo mais. Aí depois, no outro dia, recebeu uma ligação, ele, não, Gui, queria aproveitar, já que a gente virou sócio agora. Eu falei, não, conta. Não, porque tem um cabo que trabalha comigo, que eu acho que a gente não está precisando dele, eu acho que dá para cortar. Eu falei, irmão, e não dava para cortar antes, não? Só dá para cortar agora que tu virou sócio? Ele, não, pois é que eu fiz umas contas aqui. Então, assim, essa história é muito emblemática para falar o seguinte, cara, sendo muito franco, eu entendo ele. Eu entendo o que aconteceu. E é legítimo isso que aconteceu, porque tem chaves que você tem que virar. Tem chaves que você tem que ajudar a pessoa a virar. Então, esse processo de falar, cara, porque eu poderia nunca ter chamado ou demorado essa pessoa para um projeto de sociedade. Mas o fato de eu ter chamado e ter ajudado a pessoa a virar a chave, ela entender o peso de que é ser sócio, eu empurrei a mentalidade dela de sentimento de dono e a mentalidade de sociedade para empreender. E, às vezes, você espera a pessoa ter... Porque tem dois viés, né? Às vezes, você espera a pessoa desenvolver o sentimento de dono para depois se tornar como sócio. Nessa hora, eu decidi o seguinte, cara, eu preciso descobrir isso. Sim. Então, eu forcei já para entender se a pessoa tinha perfil de ser sócio ou não, e ela mostrou 100% que tinha perfil de ser sócio. O cara foi lá e foi essa a decisão, no final das contas. E não foi só isso. Todo mês, essa pessoa trazia iniciativa e novas ideias de redução para otimizar lucro. Então, quando eu penso em dividir sociedade com pessoas boas, que tem os 5 valores que demonstram o resultado, quando eu acerto, quando eu sei que a pessoa é a pessoa certa, eu já vejo uma luz que eu vou dividir as dificuldades com a pessoa, que a pessoa vai trazer novas ideias e novas iniciativas. É claro que se você fizer isso com a pessoa errada, irmão, vai dar errado, vai ser um desconforto, mas cada vez mais, com o tempo, eu fui descobrindo como escolher bons sócios. E só fazendo um parênteses, somente Gui também vai trazer isso. Como é que se constrói bons sócios? Como é que se contrata as pessoas? Eu posso fazer uma lista de todas as características das pessoas que você não tem que contratar. E eu posso fazer uma lista e uma característica de todas as pessoas que você tem que contratar. Cara, isso tem um valor absurdo. E usando experiência prática do que eu vim fazendo nos últimos anos. Só que eu estava falando sobre o sentimento de dono. Esse é um exemplo assim, meu irmão, bora, vamos checar, né, na raiz. Agora eu vou te ser muito franco. O processo de construir mentalidade do dono, ela não é rápida. Ela não vai ser do dia para a noite. Eu vi pessoas que já tinham predisposição e cuidavam e tinham um sentimento de dono, porque tinha uma formação, uma educação, uma responsabilidade por isso. E quando trabalhou comigo, eu só dei um empurrão e ajudei ela a desenvolver. Na verdade, ela já tinha, ela só queria ser dona de algo para cuidar. Então, existem pessoas que já vêm com essa formação, seja sobre formação de vida, pessoas que precisaram construir cedo alguma coisa, que não entenderam que não poderia depender de ninguém e já vinha com essa mentalidade. Agora, tem pessoas que não tinham essa mentalidade, que eram pessoas que viveram numa bolha por muito tempo, sempre tiveram muitas pessoas fazendo tudo por elas, ou sempre quando tinha algum problema, alguém chegava e resolvia. Pessoas que não têm o accountability, né? O João Cordeiro gosta de falar muito isso, que é você se sentir responsável pelo processo. Pode acontecer duas coisas. Uma, que não vai querer mudar e vai querer sempre, não vai entender que ela é culpada ou responsável pelas suas decisões. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que vocês falaram 1, 2, 3, que eu já expliquei para essa pessoa, 4, 5.
E ela continua encontrando e buscando culpados porque ela tem dificuldade para reconhecer que a responsabilidade é dela. E tem pessoas que elas estão nessa bolha, mas elas querem sair. Só que para ela sair, o papel do líder é muito esse. O papel do líder é você influenciar a pessoa a sair de um estado que ela está, para ela ir para o estado que ela quer, e você influenciar positivamente para ela traçar esse caminho. Muitas pessoas, às vezes, só precisam de alguém apoiando, alguém de fora falando, cara, você consegue, você faz. Deixa eu te mostrar agora aqui como é que funciona o caminho, os próximos passos. Então, liderar isso. E esse processo é completamente possível. Eu já cito aqui um livro que eu gosto muito, que é do João Cordeiro, tanto a Accountability quanto a Disculpability. Ele está lançando agora a Culturability também. E ele fala sobre as características das pessoas que não têm sentimento de dono, e características das pessoas que têm sentimento de dono. Então, o primeiro passo é, você reconhecer quais características você tem. É de sentimento de dono ou de não é sentimento de dono? E você também, como líder, você tem que entender e aprender a identificar isso no seu liderado. Para você começar a dar feedbacks consistentes. Cara, deixa eu te dar um feedback, né? Imagina que a pessoa sempre está buscando culpados. Não sei se vocês já viram na empresa, possivelmente já, ou quem está escutando a gente já viu, é o seguinte, aquela pessoa que fala o seguinte, você pergunta, fulano, você já resolveu aquele problema? Aí a pessoa vira e fala, já sim, já mandei o e-mail. Irmão, você tem uma coisa aí que eu não gosto. Mesmo como é que é? Não, já mandei e-mail. Então, peraí, então quer dizer que só porque tu mandou e-mail está resolvido? Não, mandei e-mail. Agora, se o cara leu e resolveu, não é problema meu. Cara, não, isso é uma pessoa que tem accountability, uma pessoa que tem sentimento de dono. A gente tem que ter pessoas que elas estejam voltadas para garantir o resultado. Sabe, aquela história, tem uma frase que eu escutei uma vez, que a Disney fala muito isso, que a culpa pode não ser minha, mas o problema é nosso. Sabe, então quando você deixa pessoas que colocam culpados, que elas não se sentem responsáveis, ou elas se vitimizam, mas sabe como é que é, né? Eu queria resolver isso, mas eu não sei como, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. De novo, eu acho que a empresa ela tem um papel muito grande de formar as pessoas. Tem algumas empresas que até se predispõem a educar, mas, cara, é um desafio muito grande, porque tem tipos de aprendizados que você tem que buscar como base, ou você tem como base construir desde a escola, desde dentro de casa, e acaba que, e aí entrando num outro fator, mas às vezes a família ou a pessoa não tem uma base, e essa pessoa não cresce com uma estrutura sólida de responsabilidade e de compromissos, e ela acaba trazendo esses buracos para dentro da empresa. E o líder tem que fazer o papel que a família e o lar deveria ter feito. Mas, bicho, de novo, sendo muito franco, existe receita de bolo? Não acredito que exista. Porque eu acho que sempre o líder vai ter que identificar o quanto ele pode ajudar ou se esforçar, mas se tiver um líder dedicado, que sabe identificar características de sentimento de dono, características de não sentimento de dono, e se dedicar à pessoa, levar do ponto A para o lado B, e a pessoa querer sair dessa bolha, é onde começa o processo da construção de uma mentalidade de dono.